Boa tarde a todas e todos. Agradeço a presença de cada um de vocês para estar presentes na banca de avaliação do Rafael Armoa Alves, trabalho de conclusão de curso do curso de Relações Internacionais, com a presença do Vitor Félix e da Juliana Aizawa, a quem eu gentilmente agradeço por terem aceitado o convite, mais do que dois companheiros de trabalho, dois grandes amigos e que têm profundo conhecimento sobre a temática de migração e de refúgio, e não somente teórico, mas também, e eu diria até principalmente, pela atuação cotidiana com a comunidade migrante. Rafael vai fazer a sua exposição. Você tem, Rafa, de 10 a 15 minutos. Fique tranquilo, pode fazer com calma. Você é quem mais conhece o seu trabalho e quem mais domina esse assunto. Então, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo, em especial ao professor Hermes, meu orientador, à banca, ao professor Vitor, à professora Juliana e a todo mundo que tirou um tempinho para vir me assistir hoje. Meu trabalho, o tema dele é migração haitiana em Dourados, os desafios e oportunidades para a acolhida humanitária. E antes de iniciar o trabalho propriamente dito, eu quero explicar por que eu escolhi esse tema. E esse tema está intrinsecamente ligado desde a minha infância, porque eu cresci em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, uma cidade do interior que faz fronteira com o Paraguai. A minha mãe, ela é paraguaia e ela acabou fazendo faculdade no Brasil, em Goiânia, e desde pequena ela me contava como foi difícil esse processo de se mudar, tanto pelas barreiras da língua, o preconceito que ela sofria e a saudade de casa. Quando eu vim para Dourados, eu tive minha primeira relação acadêmica com isso. Meu primeiro estágio foi pela prefeitura, foi no Centro de Atendimento ao Imigrante. E lá a gente trabalhava no processo de regularização migratória deles, juntando a documentação e montando e mandando para a Polícia Federal. Num segundo momento, eu fui, depois de um ano, fazer estágio na Polícia Federal, na mesma área, só que agora eu estava do outro lado da moeda. Eu era quem analisava esses processos e expedia o documento. E uma terceira experiência que me marcou bastante foi o projeto de extensão da UFGD, que ele foi criado para ajudar a inserir os imigrantes, estudantes que vêm para a UFGD fazer faculdade. É o projeto do Black Panthers, do futebol, que inclusive foi o professor Hermes que me apresentou. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho agora. A justificativa dele, eu pensei em fazer esse trabalho analisando por que a comunidade haitiana saía do seu país, por que eles estavam procurando novos lares, como o Brasil respondeu a esse processo de imigração e se realmente tudo isso que eles planejavam estavam sendo cumprido na prática. Eu destaquei os dois objetivos aqui. Eu quis investigar a inserção laboral, eu queria ver o trabalho no setor agroindustrial, mais tarde falar melhor sobre isso, sobre os frigoríficos e como que se dá isso na prática, e analisar as contradições, como eu disse, entre os compromissos internacionais e a realidade local. A minha metodologia foi baseada principalmente em trabalhos acadêmicos, a lei de migração, e no finalzinho do meu trabalho saiu o Plano Nacional Migratório, que me ajudou um pouquinho também a entender como que o Brasil quer adotar essa política. Bom, um pouquinho de contexto histórico, vou ser bem rápido aqui, do porquê como que aconteceu esse processo do Haiti querer migrar. A independência deles foi bem rápida, foi bem cedo, para falar bem a verdade, foi um dos primeiros, e a independência ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é que foi uma independência que deu certo, que foi uma revolução predominantemente escravocrata, só que o lado ruim foi as sanções econômicas. Como a gente estava na era colonial, eles sofreram diversas sanções econômicas, o que dificultou um pouquinho a evolução deles. Seguido disso, veio a instabilidade política. Depois da ditadura, veio seguidos golpes e também outros estados, eles se intrometiam muito na política do Haiti.
acabando que ele não conseguia se desenvolver por completo. E no final aconteceu um desastre natural, que foi o terremoto de 2010, que foi assim um marco muito grande para após 2010 os haitianos realmente entenderem que teriam que procurar outros lugares. Certo. A gente consegue entender por que o Haiti, a comunidade haitiana queria procurar outros lados. Mas por que o Brasil foi escolhido como destino de chegada? O Brasil ele fez parte da missão da Paz de 2004. Ele liderou essa missão com o intuito do quê? Ele queria pegar um assento na ONU. Ele queria expandir a sua diplomacia. E isso foi muito bem visto. Isso aí a comunidade haitiana não sabia, mas isso aí foi muito bem visto porque eles estavam lá liderando um projeto da paz. E junto com isso, aconteceu o Jogo da Paz, que foi um evento, um amistoso entre a então seleção campeã do mundo de 2002 do Brasil com a seleção do Haiti. E lá estavam presentes astros internacionais como o Ronaldo Fenômeno da foto, o Ronaldinho Gaúcho, o Cafu. E assim, conseguiu fazer o soft power perfeito para criar uma relação entre a comunidade haitiana e a comunidade e os brasileiros, propriamente dito. E, assim, para juntar tudo isso, ainda teve a implementação dos vistos humanitários, 2012. Foi, onde o fluxo migratório estava crescendo muito, e eles procuraram, de certa forma, desburocratizar esse processo para poder facilitar a entrada dos imigrantes mesmo. Certo. O Brasil parecia ser o destino ideal para isso, mas a gente sempre tem que analisar os dois lados, se a teoria e a prática tá sendo cumprida. E para isso eu trouxe 4 conceitos para tentar explicar como que na realidade estava funcionando essa migração. Já começa com o primeiro ponto, que a migração foi forçada. Diversos motivos justificaram a saída do haitiano do seu país, e não foi somente por buscar melhores oportunidades econômicas, foi por diversos fatores que eu apresentei antes. Então, foi um deslocamento motivado por um colapso institucional mesmo. O conceito de Abimelech Sayad, ele representa muito bem o que o haitiano ele vive na sociedade. O conceito que ele usa é de duplo ausente, onde o imigrante ele é invisibilizado em seu país de origem e ele não consegue se inserir totalmente na sociedade de destino. Somado a isso, tem o labirinto burocrático, que é a dificuldade na obtenção de documentos, o RNM, a carteira de trabalho. Isso aí acaba por limitar um pouco o acesso a direitos como a matrícula na escola das crianças, o acesso a trabalho mesmo, porque precisa da carteira de trabalho, precisa de documento. E eu consegui viver isso aí muito bem na prática, porque eu consegui enxergar como que era difícil para eles. Esse processo de regularização migratória nem sempre é tão rápido. Acaba que o tempo entre o imigrante chegar no Brasil e ele conseguir a ANM propriamente dita é no mínimo uns 3 meses, pelo menos até a carteirinha física chegar. E nesse tempo ainda tem uma tese da professora Juliana, que ela fala sobre o documento ele ser apenas um papel e ele não conseguir chegar até onde ele tem que chegar. Ele não consegue... as pessoas não se informam direito. Vou usar como um exemplo prático também. Diversas vezes os imigrantes chegavam, quando eu já estava fazendo estágio na PF, falando que o protocolo, que era o documento provisório deles, não era aceito em banco para abrir conta, não era aceito na escola para matricular a criança, e aí a gente tinha que imprimir a própria lei de imigração, falando que o documento provisório ele era assim, um documento que dava todos os direitos que o migrante precisava, enquanto o documento, a carteirinha física não chegava. Somado a isso, o migrante já tem todas essas dificuldades. E ainda existe um racismo estrutural muito, muito forte no Brasil, e a população haitiana ela sofreu porque ela é majoritariamente negra. Então, todas essas dificuldades ainda foram acentuadas pelo racismo estrutural presente no Brasil. Para eu não ficar tão preso nisso, eu vou abordar a parte de Dourados, que foi a terceira parte do meu trabalho, e como que Dourados representa o paradoxo entre a acolhida
e a prática, né? Dourados é uma cidade que atrai muitos imigrantes por conta do principal atrativo econômico, que são os frigoríficos e a demanda de mão de obra, porque esses trabalhos eles precisam muito de muita mão de obra e acabam atraindo muita gente. Só que no próprio trabalho já começa essa divergência, porque o trabalho ele é caracterizado por um trabalho intenso, de baixa remuneração e condições frequentemente precárias. Ou seja, esse trabalho ele acaba por não buscar a qualidade do imigrante. Por exemplo, pode ser um imigrante que veio aqui com estudo, com experiências de vida, com muitas habilidades que não são exploradas por se caracterizar por um trabalho predominantemente de mão de obra de serviço, de fábrica mesmo, né? Aí eu quis fazer um ponto de encontro entre esse paradoxo e a lacuna de Estado. Todas essas situações que o migrante tinha que passar era devido a uma lacuna do Estado, era devido à gestão migratória. Essa gestão migratória ela não era planejada, ela sempre foi reativa. E isso acabava sobrecarregando a estrutura local. Inclusive, outros órgãos que não tinham a função típica de ter que ajudar a mexer nesse fluxo migratório, tinham que se disponibilizar para ajudar a promover essa ausência do Estado, né? Aí eu trouxe alguns atores aqui. Primeiro, o setor privado, que eu já falei um pouco deles, que atuam na dinâmica econômica, né? Eles ditam a dinâmica e trazem o emprego para eles. Depois, a sociedade civil, as igrejas eles fazem uma acolhida inicial mais humanitária. Eles disponibilizam comida, apoio espiritual. As ONGs fazem assistência jurídica e a UFGD. A UFGD ela tem diversos projetos de extensão que procuram auxiliar o migrante. Por exemplo, o projeto de extensão que eu participei, de ajudando a inserção dos estudantes, dos acadêmicos. Também tem os projetos de tradução de diploma, tem a própria cátedra que acaba ajudando muito nessa inserção do imigrante. E as limitações institucionais, né? Que a ausência de políticas públicas, eu posso citar o hiato do tempo entre a publicação da Lei de Migração de 2017 para o Plano Nacional Migratório de Refúgio e Apatridia, que foi lançado somente agora em outubro de 2025. Ou seja, esse lapso temporal é muito grande para você poder regularizar. E agora a gente vai ter que ver se eles vão realmente colocar em ação esse plano, porque o objetivo é que tire todas as demandas das costas do Ministério da Justiça e comece a elaborar, comece a dividir esse trabalho com os outros ministérios, para poder gerir melhor. Eu fiz aqui já estou encaminhando para o final aqui, eu fiz um slide fazendo uma comparação entre o discurso e a prática. E um país que possui uma lei de imigração pautada em direitos humanos, que criou o visto humanitário para ajudar a desburocratizar, e é um Estado visto por outros países como um Estado acolhedor, na prática ele insere um trabalho precário, não valoriza o migrante pelo que ele poderia estar contribuindo na sociedade, e tem o teto de vidro. Essa expressão, eu só consegui pensar nela depois que eu comecei a fazer meu trabalho e principalmente quando eu fiz a entrevista. Porque no momento da minha entrevista, eu acabei não citando ela antes no modelo de trabalho, mas eu fiz uma entrevista com o migrante, ele me relatou que dentro da fábrica, dentro do trabalho, muitas vezes eles têm a capacidade, eles têm a experiência, eles têm a capacidade mesmo de ocupar cargos de supervisão, cargos maiores, e foram palavras do próprio migrante. Ele disse que outras pessoas menos preparadas, que tenham menos experiência, acabam ocupando esses cargos por realmente uma discriminação. E aí eu pensei numa barreira invisível, que eles têm um teto até onde eles podem ascender. E, de novo, não querendo parecer repetitivo, isso aí é devido à ausência de políticas públicas, que é uma gestão migratória que parece que vai melhorar agora com a política nacional. A reflexão final é que o Brasil ele tem duas faces, e a experiência haitiana ele conseguiu entrar nessas duas faces, a solidariedade diplomática e as falhas na hora de implementar elas diretamente.
E, por último, a dignidade e os direitos humanos, que enquanto a gente está aqui discutindo sobre direitos humanos, sobre implementação política, sobre como a gente consegue inserir eles na sociedade, eles estão sobrevivendo dia a dia, né? Porque a gente está aqui discutindo, mas eles estão tendo que viver a vida deles do jeito, com a ausência do Estado, precisando de outros atores, tendo que atuar para poder inserir eles na sociedade. Aqui eu trouxe um pouquinho de referências e eu acho que é isso só. Agora vou terminar minha fala principalmente agradecendo a todo mundo que está aqui assistindo e que se disponibilizou, principalmente fazer um agradecimento final para o meu pai. Eu acho que a minha mãe não conseguiu entrar, provavelmente ela está trabalhando, mas eles foram a minha base, eles conseguiram me tirar de um interior que tinha uma ideia muito fechada de mundo, a gente só consegue viver aquele mundinho. E aí meu pai me incentivando a vir fazer faculdade, a vir mostrar que o mundo não é só aquela cidade do interior, que existem muitas outras pautas que a gente não consegue nem enxergar. Agradecer também a banca, que se disponibilizou para ler meu trabalho, que se disponibilizou para vir aqui me assistir, que de antemão já falo que todo e qualquer apontamento, dica que vocês me derem, eu vou aceitar de muito bom grado. E, por último, agradecer meu orientador, o Sr. Hermes, que me inseriu na vida acadêmica, me mostrou como que o Black Panther funciona e me ajudou a montar esse trabalho. Muito obrigado a todos. Valeu, Rafa. Bela apresentação, dentro do tempo, dedicando a atenção necessária a cada ponto, a cada pedaço de como você montou o trabalho. Um grande problema nessa foto, né, Vitor? Porque ele coloca uma foto do time que eu não tô com o uniforme do time, não entendi a escolha, mas ok, pelo menos eu tô com a camisa do Palmeiras, né? Mas foi o dia que o treinador não foi, eles me colocaram de treinador, foi por isso. Mas beleza, aí o teu pai vai achar que eu não jogo, entendeu? E sendo que é ele que não me consagra, Sérgio. Eu deixo o menino na cara do gol todo jogo e ele não vai. Brincadeiras à parte, vamos lá para o trabalho duro, né, Victor? Podemos começar com você? Podemos começar. Beleza. Vocês me escutam bem? Escutamos bem. Vitor, seja muito bem-vindo. Vitor ele é egresso aqui do nosso curso de graduação. Ele formou 2020, talvez, Vitor, que você defendeu o seu TCC. Formou em 2020, fez aí uma ascensão meteórica, né, Ju? Já fez especialização, mestrado, tá aí na metade do doutorado no sanduíche fora do Brasil, já trabalhou em umas 5 regiões diferentes desse país e tá aí sempre na correria, né? Uma péssima semana para encontrar com ele, mas que bom que você está aqui. Valeu, Vitor. Obrigado, Hermes, pela apresentação. Eu prometo não tocar nas suas feridas, né? De fato, plural. Vou deixar isso para um outro momento. Mais uma vez, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar na sua banca, Rafael, de ter lido seu trabalho, de poder trazer algumas reflexões e alguns detalhes que talvez valem a pena ser trabalhados para uma versão final. Como o Hermes disse, né, eu sou egresso do curso de Relações Internacionais, tenho muito carinho, muita admiração por todo mundo que está aí, por todo mundo que se forma, então para mim realmente é uma grande satisfação, um grande prazer participar de qualquer atividade que envolva o FGD. Vou trazer alguns apontamentos não muito estruturais, porque acho que vale a pena começar pelos elogios, né? Você escreve muito bem, acho que as ideias estão muito bem organizadas, isso é fruto, obviamente, da excelente formação que você teve, também, obviamente, dos seus méritos, daquilo que você vem desenvolveu ao longo do curso. Então, de antemão, já te parabenizo pela organização do trabalho, pela escrita. Acho que vale a pena se atentar a alguns pontos. E aí eu vou começar entendendo, talvez as minhas reflexões são um pouco chatas, mas acredito que a academia nos exige se atentar a esses detalhes, né? E aí, pensando numa estrutura de um trabalho acadêmico, nós precisamos
pensar em alguns pontos que são fundamentais, né? Aquilo que eu acredito que o professor Hermes, o professor Matheus também, que geralmente dá disciplina de metodologia, sempre falam. Então, pergunta de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, a justificativa, métodos, referencial teórico, hipóteses, caso haja, os resultados finais e os caminhos futuros de pesquisa. Acredito que a sua pergunta ela é muito pertinente, ela dialoga de alguma forma com o referencial teórico que você mobiliza, mas acredito que valeria a pena talvez fazer alguns ajustes nela, né? Acho que a teoria da interdependência traz um arcabouço analítico que daria para você incluir dentro da sua própria pergunta. Isso não é um grande problema, né? O seu trabalho está muito bem estruturado e se entende, se compreende muito bem. Mas acho que valeria a pena. Eu fiquei na minha leitura, eu fiquei pensando se não valeria trazer alguns aspectos da própria literatura, né, que você mobiliza dentro da sua pergunta de pesquisa. E aí, dessa forma, conseguir aliar o empírico, que você faz muito bem, com o analítico, né, com as teorias, com aquilo que a gente vivencia na academia. Então, acho que valeria a pena, talvez, refinar um pouquinho mais e deixar a pergunta de pesquisa um pouco mais próxima ao referencial teórico que você mobiliza. Deixa eu estar carregando aqui. Você toca em alguns pontos, eu vou fazer alguns elogios, paralelamente a algumas considerações, né? Você toca nos pontos dos empregos, aos quais as pessoas haitianas terminam se alocando no mercado de trabalho laboral de Dourados, né, em Mato Grosso do Sul. São cargos que, por vezes, são ocupados por nem mesmo os brasileiros. São cargos tão precários, com uma dificuldade tão grande, que nem mesmo os brasileiros se atentam e as pessoas migrantes, por conta das vulnerabilidades vivenciadas no cotidiano, terminam se sujeitando, né? E eu concordo contigo inteiramente quando você trata e quando você apresenta as problemáticas relacionadas às políticas públicas. Mas antes de problematizar isso, né, eu acho que vale a pena pensar no caso dos haitianos, por exemplo, os desafios que cercam o seu deslocamento do Haiti para o Brasil e a sua permanência, né? Acho que o primeiro ponto que vale a pena ressaltar, destacar, é que você diz, deixa eu achar aqui, na página... deixa eu ver, acho que na página 20 alguma coisa deu uma travadinha, mas não importa, acho que eu consigo argumentar bem. Você diz que o fluxo se dá por vias terrestres, né, de um canal, por um canal entre o Caribe e a América do Sul. Acho que é importante ressaltar que esse fluxo ele não tem um canal terrestre específico. As pessoas vão chegando ao Brasil de inúmeras formas, né? Passam pelos países vizinhos, então Equador. A gente viu a situação a problemática vivenciada no Acre anos atrás, mas acho que vale a pena se atentar a esse ponto. Não existe um canal terrestre entre a América do Sul e o Caribe. As pessoas, por vezes, vêm aos países da América do Sul de uma forma precária, por barcos, navegando dias e noites e dias, por avião, na medida do possível. Então, existem algumas complexidades dentro desse processo, mas, de fato, não existe um canal terrestre que ligue o Caribe à América do Sul. Então, acho que vale a pena se atentar a esse ponto também. Uma outra problemática, você problematiza de uma maneira muito interessante a MINUSTAH, né? O Brasil queria ascender no sistema internacional enquanto utilizando da MINUSTAH, né, para tentar conseguir um cargo no Conselho de Segurança da ONU, um cargo enquanto membro permanente, de fato. Só que existe, dentro da MINUSTAH, acho que existem alguns pormenores que você poderia evidenciar no seu trabalho, como, por exemplo, os relatos de violações de direitos humanos cometidos pelos próprios militares brasileiros que estavam lá. Então, muitos filhos de militares brasileiros ficaram para trás. As crianças, onde estão essas crianças? Quem são essas crianças? Essas mulheres, esses relacionamentos, como que se deram? Acho que é um ponto que você poderia ter abordado e problematizado. E tem um outro elemento interessante também, uma discussão que ainda não está consolidada, mas agora com os desastres naturais cada vez mais frequentes e a tendência que, infelizmente, cada vez pior, é a questão do refúgio ambiental. O Brasil tem a boa prática do visto de acolhida humanitária, né, e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária também. Mas em nenhum momento, acho que poucos casos, acho que a Juliana pode falar isso de uma maneira com mais propriedade, o Brasil reconheceu
a situação do Haiti como uma situação de refúgio. E a proteção internacional que se dá para pessoas migrantes, a proteção, na verdade, internacional que se dá para pessoas migrantes e pessoas refugiadas são distintas. E o caso do Haiti é um caso clássico que a literatura que defende refúgio ambiental vai dizer que, de fato, seria refúgio ambiental. Acho que talvez seja um ponto que você possa refletir e talvez agregar ao seu trabalho, que já tem muita qualidade. Trazer um pouco dessa discussão do refúgio ambiental e os motivos pelos quais o Brasil também não optou por reconhecer pessoas haitianas, né, de uma forma mais ampla, enquanto refugiadas. Bom, não vou reconhecer os haitianos como refugiados, sendo que eu estava lá, os meus militares estavam lá com o intuito de estabelecer a paz naquele território, mas de fato isso não se concretizou por inúmeras complexidades, terremoto, até mesmo há quem diga que foi um fracasso a MINUSTAH e a forma como ela se desenvolveu. Então, acho que vale a pena você trazer um pouco dessa discussão da literatura do refúgio ambiental. E um outro ponto interessante também que você apresenta no seu trabalho da conjuntura histórica é das fragilidades no território haitiano, né? Os desafios político-institucionais, sociais, econômicos e afins. E também há quem diga, há uma literatura que trabalha com isso, com a temática, que diga também que a problemática da Haiti se persiste, continua, por conta da própria MINUSTAH, pela forma como se deu o desenvolvimento da missão de estabilização de paz na ONU no território haitiano. Então, a MINUSTAH tem talvez essa ambiguidade. Tem um propósito, um objetivo, mas ao seu término, na verdade, isso não foi alcançado e, pelo contrário, impulsionou ainda mais as problemáticas existentes dentro daquele território. Um ponto que eu adorei no seu trabalho é que você justifica muito bem o seu caso com elementos empíricos e com elementos analíticos. Isso é muito interessante. Então, você traz um pouco da sua experiência, você traz os relatos, você constrói isso muito bem e consegue linkar isso de uma maneira muito interessante. Dando continuidade, nos seus objetivos específicos, você coloca assim, agora carregou aqui, acho que eu consigo trazer bem. Isso na página 10. Investigar a inserção socioeconômica dos haitianos em Dourados, sobretudo do setor agroindustrial, e depois refletir sobre as contradições entre o compromisso internacional assumido pelo Brasil e sua efetividade no plano doméstico. São dois objetivos específicos bem delimitados. Talvez daria para inverter, talvez trazer um e depois o outro, pensando em como isso se desdobra do nível local, do nível global, como isso se dá no nível global e se desdobra no nível nacional, né? Especificamente no nível subnacional, na cidade de Dourados. Ao longo do seu texto, que está muito bem construído, você organiza muito bem as ideias, mas eu senti falta de entender de onde você tira aquelas ideias. Quem você leu? Eu senti um pouco de falta de você referenciar aquilo que você constrói. Então, tem vários parágrafos que não têm as referências indiretas, né? E existe uma literatura sobre a migração haitiana já já devidamente consolidada na academia brasileira, e valeria a pena você, e eu acredito que você leu muita coisa, se baseou em muita coisa produzida, muita coisa de qualidade, então valeria a pena você atentar aos seus parágrafos que não tem citação indireta e verificar de onde saem aquelas ideias. Se foi, por exemplo, das produções da professora Juliana, se foi das produções da professora Júlia Stefanello, enfim, eu senti um pouco de falta com isso, porque as ideias estão organizadas, mas eu tenho dúvidas se alguma dessas ideias, de fato, são inteiramente suas, e se elas não são, em alguma medida, baseadas em produções já devidamente consolidadas. Então, vale a pena se atentar a esse detalhe também. E, por fim, para não me estender tanto, fonte, isso mesmo. Gostaria de pensar na problematização que você faz em relação aos... Deixa eu achar aqui. Só um instantinho. Aqui, acho que está aqui. 4. Aqui está carregando.
você traz a sua entrevista, isso na página 34. Você traz a entrevista, cita a entrevista e logo depois você começa o parágrafo assim. O relato é emblemático. A dificuldade não é a lei, mas a pessoa da recepção. Você coloca isso entre aspas. Essa pessoa da recepção, por vezes, é um burocrata de nível de rua. E aí eu vou tentar refletir junto contigo o que seria essa pessoa. São servidores públicos ou pessoas que prestam serviços públicos que materializam o que está na lei, né? Então, a gente vai ter uma série de instruções normativas, a legislação, plano nacional, mas isso chegando na ponta, como, por exemplo, o professor Hermes é um burocrata de um professor, um médico, um assistente social, um dentista, enfim. Como isso vai se materializar na ponta é um grande desafio. E a subjetividade, a discricionariedade, na verdade, desse profissional vai variar de caso para caso, embora tenhamos uma série de normativas que vá tratar sobre isso. Então, esse é um grande potencial do seu trabalho e talvez, na verdade, uma perspectiva futura, caso você queira dar continuidade nessa temática. Porque há muito a ser explorado como os burocratas de nível de rua lidam com pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, dentro do cenário de situação de vulnerabilidade, nós temos pessoas em situação de rua, nós podemos trazer pessoas migrantes em situação de, obviamente, de grandes desafios econômicos e sociais presentes no município de Dourados. Isso é um grande potencial do seu trabalho que você pode desmembrar no futuro, caso você queira dar continuidade. E aí, por fim, tratando da política nacional, né, da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, e também do Plano Nacional, que em breve deverá se materializar. Até o momento, desde a Lei de Migração, como você bem trouxe no trabalho, nós não temos um compartilhamento de responsabilidades e atribuições entre todos esses entes federativos, né, entre União, Estados e municípios. Isso é fundamental. Isso é fundamental também em pensarmos nas diferentes categorias migratórias e nos diferentes graus de vulnerabilidade que as pessoas podem estar sujeitas. Então, por vezes, uma situação de uma pessoa migrante, sei lá, da Europa, não é a mesma situação de uma pessoa migrante do Haiti. A mesma coisa, nós podemos falar de uma pessoa migrante da Europa, uma pessoa refugiada, uma pessoa que não tem nacionalidade, uma pessoa apátrida. Então, essas grandes complexidades também podem se materializar no plano, na política e também, de forma direta, né, influenciar na permanência, né, na integração local, na integração social de pessoas haitianas no município de Dourados. Então, eu enxergo o seu trabalho com muitos potenciais. Acho que só vale a pena ajeitar alguns detalhes e também tentei te apontar, né, de maneira muito respeitosa, algumas perspectivas futuras, como olhar para as questões ao nível subnacional, a partir de lentes teóricas de políticas públicas, explorar esse potencial do burocrata de nível de rua, que são elementos até então pouco explorados pela literatura, e com a sua experiência de campo, certamente, você pode trazer várias reflexões, várias contribuições para o campo acadêmico e, consequentemente, buscar trazer uma melhoria, uma contribuição significativa na integração de pessoas haitianas no município de Dourados. Eu acho que as minhas reflexões são essas. Mais uma vez, te parabenizo pelo trabalho, e aí eu deixo espaço aberto depois das considerações para a professora Juliana, para se eu me fiz entender, se você tem alguma dúvida. E, por fim, eu deixo uma única pergunta. Eu vejo que a sua entrevista foi muito interessante, mas talvez não seria interessante ter feito outras entrevistas? Você encontrou desafios dentro desse contexto para fazer mais entrevistas que pudessem te trazer mais elementos, dessa forma, incorporar esses elementos dentro do seu trabalho? Acho que essa é a minha única pergunta. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Você fez um belo trabalho. Professor Hermes, mais uma vez, parabéns pela orientação. E acho que é isso. Espero ter me feito entender, meu caro. Depois você me diz. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado pela leitura, pelas sugestões e recomendações e por essa provocação aí, ao final, que o Rafa vai guardar para te responder já já. Juliana Tomiko Aizawa, nossa mais recente doutora. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Bom, cumprimento a todos os presentes, ao presidente dessa banca, professor Hermes, ao professor Vitor, já acompanhei outras arguições, acompanho o teu trabalho com muita admiração e estima, ao Rafael pelo gentil convite, oportunidade de compor esse momento único da sua formação, ao pai que vem prestigiar, os colegas. Eu
entendo que o TCC é um momento sublime da nossa formação e também porque é talvez a única atividade acadêmica que os nossos pais, a nossa família participem. Então é muito interessante também esse cruzamento de emoções e de, enfim, que é um momento que basicamente que a sociedade pode participar da formação integral aí de um acadêmico de forma mais direta. Rafael, eu fiquei muito feliz e aí no nosso making off, né, eu vou trazer para quem nos assiste, integrado à banca é assim, vamos considerar que é a minha primeira banca como doutora, e aí um tema que me é muito caro, que é a migração haitiana, que trago aí desde do mestrado, agora do doutorado. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Fiquei muito contente em ler teu texto, verificar a tua preocupação humanitária e desnudar algumas realidades áridas, bem como te conhecer um pouco mais. Quem é o Rafael e como que esse tema pôde pertencer a você de forma que você materializasse isso na tua escrita. E aí eu senti um privilégio de você conseguir reproduzir, reinterpretar a sua realidade familiar, as dificuldades que a tua mãe enfrentou como migrante na própria inserção e inclusão social, isso é muito importante. As suas experiências de estágio, eu acho que os estágios eles são muito marcantes na nossa vida, porque inclusive dão um direcionamento, afinidade profissional, então você esteve em vários eixos importantes, principalmente aí voltados à regularidade migratória, que é o maior desafio da pessoa migrante. Então, você estar em duas pontas também possibilita um olhar, uma fala e um posicionamento até mais equilibrado, porque você sabe das dificuldades das duas pontas, mas também você enxerga a pessoa migrante como essa pessoa que carece de aprimoramento dessas duas pontas. Sobre as considerações do seu texto, achei um texto riquíssimo. Eu gosto muito quando nós valorizamos principalmente a nossa realidade regional. Nós precisamos escrever sobre a nossa realidade regional, produzir conhecimento sobre a nossa realidade regional, trabalhar com faixa de fronteira, trabalhar com fronteira, ainda é um desafio em nível de política pública nacional e é uma oportunidade, o Dourados contar com um curso de Relações Internacionais em que acadêmicos podem discutir de forma estratégica o que é essa posição geográfica diante de grandes marcos teóricos aí das relações internacionais. Em que pese a minha formação seja em direito, e aí eu venho migrando entre direito, relações internacionais, geografia, eu penso que o seu trabalho representa uma grande contribuição para a área. Sobre as considerações, eu concordo com os apontamentos feitos de forma muito generosa pelo professor Vitor sobre a condição da estrutura da tua introdução em aspectos metodológicos. Eu penso que é fundamental aí para valorizar a tua escrita. A composição também do teu texto, alguns ajustes que são necessários. E aí, diante disso, eu encontrei na tua apresentação, na tua fala, uma clareza maior de ideias do que na organização do texto. Eu consegui entender de forma mais subjetiva o que objetivamente você me trouxe no teu texto. Então, eu vou fazer aqui algumas considerações, Rafael, para a gente complementar e tentar fechar a sua pesquisa, porque a sua pesquisa ela tem dados empíricos e também ela tem dados teóricos, que eles precisam aí de alguns ajustes. Primeiro ponto que eu acho muito importante, aí a gente vai partir de trás para frente, bem japonesa, de trás para frente, de baixo para cima, da direita para a esquerda. Eu penso que a tua entrevista é um elemento marcante aí na construção do teu texto, uma vez que você optou em trazer essa realidade. Mas a gente precisa ajustar metodologicamente como que essa entrevista ela vai ser legítima. Porque usualmente, nas ciências humanas, nós precisamos do comitê de ética para validar essas entrevistas. E aí, você teve o capricho de não referenciar o nome, mas seria interessante você mencionar na sua metodologia na introdução
que você usou o diário de campo como uma estratégia para você incluir tanto os relatos que você traz como um principal, uma pesquisa-ação, né? Porque existe a pesquisa observatória, que é aquela que passa por todo um procedimento rigoroso em que você não participa diretamente. E você participou diretamente de vários eixos da tua pesquisa. Então, nós temos uma metodologia voltada para pesquisa-ação, um diário de campo e uma entrevista que eu entendo que ela foi um pouco mais direcionada. E diante dessa entrevista, diante também do que o professor Vitor ele trouxe, eu penso que é importante você afunilar em alguns eixos para ter assim maior clareza no teu texto. Você trabalha com a condição do visto, que é a documentação, você trabalha com a condição do trabalho e você traz um outro elemento importante, que é a inserção social através do lazer. Porque o lazer para nós também é capricho, mas o lazer também ele pode ser esse momento que a gente consegue atravessar fronteiras que no cotidiano elas são muito rígidas. Então, talvez você estabelecer esse elo de amarrações aí no teu texto entre acolhida pela documentação, dificuldade documental, é o trabalho que você elenca aí a agroindústria, a cadeia última do agronegócio, que são os frigoríficos, e o terceiro elemento, o lazer como uma possibilidade de acolhida. E o lazer como uma possibilidade de acolhida, Rafael, ainda que timidamente você, na graduação, no seu TCC, é um elemento que desponta as outras conexões de acolhida, porque você trouxe aqui a acolhida via direta para o capital privado, via organizações da sociedade civil, instituições religiosas. Aí nós temos a academia, e você traz a atividade da UFGD, e o Black Panthers. O que é o Black Panthers? Então, eu acho que assim, o maior produto disso daqui, e aí assim, é para criar justamente material. É uma boa prática que tem dentro da instituição, além daquelas necessidades que está sempre escrito. Se você pegar o texto da Rosana Beinegger, ela sempre traz elementos plurais em nível nacional, porque, enfim, é um dos grandes nomes, principalmente de análise e observação da política migratória para haitianos, mas ela traz eixos assim muito esparsos e ela não trabalha de forma estratégica com alguns elementos. E você tem a possibilidade de trabalhar com o elemento visto, e aí sou grata por você me referenciar quanto a isso, e até um trecho que eu sempre falei, mas isso aqui é só um papel, na minha vida eu sempre pensei nisso, e inclusive eu acho que semana passada tivemos ali umas mensagens na cátedra da dificuldade de bancos reconhecerem essa documentação antes de chegar ao cartão. Então, olha, por quanto tempo existe essa política migratória e a gente ainda está no nível primário, prematuro. As instituições públicas não reconhecem o protocolo emitido com a matrícula e com o timbre da Polícia Federal como documento oficial. Então, são esses elementos básicos que dificultam de um tanto a vida dessas pessoas. E aí, fazendo essa ponte entre o visto, eu percebo que você quer trazer elementos identitários, e aí eu reforço, que a gente não sabe qual foi a fonte que você citou. E o professor Vitor traz isso. Quem que a gente está lendo em conjunto? Quais são as pessoas que trazem essa ideia junto com o Rafael? Então, nós precisamos referenciar essa conexão. Porque aí, você saindo ali do elemento visto, entrando no elemento trabalho da agroindústria, como você trouxe na tua introdução, eu fiquei muito, muito na expectativa que você fosse trabalhar pelo menos com algumas informações do Albemigra, da OIM, do Datamigra, da RAIS, do CAGED, sobre trabalho para migrantes em Mato Grosso do Sul, em Dourados, para demonstrar essa precarização. Se eventualmente você não conseguisse esses dados, a tese do Alex, que está depositada na geografia sobre redes migratórias, ele trabalha de forma muito estratégica com trabalho para migrantes, inclusive utilizando o referencial teórico que você faz a abertura da tua apresentação, que é o Abdulmalek Sayad. Ele inclusive alega, esse autor, né, que não existe
migrante sem trabalho e sem o trabalho para migrante. Quando o trabalho para migrante deixa de existir, o migrante também desaparece. E é a grande essência. Você usou o grande referencial para trabalhar essa dualidade também de pertencimento, mas eu senti falta de dados dourados sobre a agroindústria, principalmente sobre as indústrias que você menciona, inclusive na tua apresentação. Senti essa carência e talvez nos seus ajustes sejam necessários, porque são pontos que nos machucam, né, professor Hermes? São pontos assim que para a gente são muito sensíveis, porque realmente é um trabalho precário, um trabalho do silêncio, que você coloca eles trabalharem ali de forma mecanizada, não precisa conversar, são jornadas áridas. Se nós pensarmos no trauma da migração, porque o trauma da migração é você deixar um pedaço de si para trás e você tentar se reencontrar nessa identidade em trânsito. E aí, um lugar frio, gelado, é sangue, é carne. Isso tudo reflete no emocional da pessoa migrante. E a gente, não tem como a gente ignorar esses elementos. Então, é realmente uma experiência muito árida. Você não tem o idioma para se posicionar e falar que você não vai produzir talvez um quantitativo a mais que o seu supervisor te cobra, porque existem todas essas camadas estruturais aí da migração. Então, eu penso que no eixo segundo, trabalho, faltou talvez esse olhar atento. Então, não tenho, talvez nesse momento de graduação, Rafa, a necessidade de você mesmo coletar os dados, porque até o CAGED mudou e está muito difícil extrair esses dados. Mas você pegar uma pesquisa secundária, reinterpretar dados secundários, ou pelo menos mencionar pessoas que já analisaram esses dados, para fortalecer o trabalho na agroindústria que você traz ali na tua introdução e repete algumas vezes aí, inclusive, por ser uma das características em Dourados. O terceiro elemento, como o movimento de inserção, os Black Panthers, eu penso isso como talvez o grande elemento do teu texto, algo novo que você contribui para a migração num todo, que você conecta várias identidades migratórias, inclusive você consegue trazer identidade para essa migração que é tão marcada racialmente. Não tem como nós falarmos que a migração haitiana ela não é um marcador social dentro do Brasil, inclusive pela exclusão da concessão do status de refugiado. Existe isso. O Vitor ele traz esse destaque para o refúgio ambiental. Então, lá em 2010, pelos percalços políticos e amarrações outras que vocês das relações internacionais têm as discussões de forma mais ativa e social, os filhos da MINUSTAH, que hoje são um grande problema, inclusive de reconhecimento da autoridade da MINUSTAH, porque o poder ele só é legítimo quando ele é reconhecido, e não quando ele é utilizado como elemento de mais violência. Então, criou-se um novo estigma dentro do Haiti com a MINUSTAH. Então, além dos problemas estruturais de violência congênita que nós temos dentro do Haiti, nós temos o estigma das crianças da MINUSTAH, que inclusive pertencem a qual nacionalidade? Sendo que os pais, eles são de várias nacionalidades. Nós não temos o reconhecimento da nacionalidade dos pais e muito menos o compromisso financeiro para criar essas crianças, né? Então, nós temos aí, acabou a missão de paz, acabou a nossa responsabilidade, adeus. Né? Então, existe essa crítica importante para a gente fazer, que sim, respinga de forma direta aqui no Brasil. Eu vejo vários trabalhos aí de relações internacionais, inclusive li há 6 meses atrás, de uma moça da Unesp, que ela escreve sobre a questão do estupro e, enfim, os repatriamentos forçados quando eventualmente reconhecia que essa criança era filha de um dos soldados da paz. Então, ela faz uma crítica muito assertiva. Então, talvez esse olhar para, enfim, para mencionar a MINUSTAH, ela seja muito importante, né? E também eu penso aí sobre eventualmente um refúgio, que nós temos um grande gargalo a partir de 2021. Nós temos todos os elementos para reconhecer os haitianos e as haitianas como refugiadas, como refugiados. Nós, inclusive, tivemos o assassinato de Jovenel Moïse. Então, nós temos aí o fundado temor por perseguição, por motivos políticos,
E ainda assim, o Brasil continua a conceder portarias extremamente dificultosas para acolher humanitariamente essas pessoas. Quais são as dificuldades? A dificuldade é o total desamparo, porque se você é migrante, você é responsável pela tua própria vida. Você entrou aqui, então você é responsável por si. E até a dificuldade de validar diplomas escolares de ensino superior é difícil porque essas pessoas são migrantes humanitárias, elas não são refugiadas. Elas não gozam do benefício aí de facilitação de reconhecimento de documentação escolar. Então, esse realmente é um grande entrave. A gente perde mão de obra qualificada de haitianas e haitianos e essa segregação, que aí o outro elemento laboral que você traz, teto de vidro, do migrante que não consegue ascender porque ele é migrante, porque ele é um migrante afrodiaspórico, caribenho. Então, eu acho que você tem elementos muito importantes, Rafael, e potentes para você trabalhar de uma forma não tão genérica como o que a gente já tem, mas específica. O migrante de Dourados que não consegue ascender estando há X tempo em uma indústria porque ele é migrante, envolvendo aspectos institucionais, aspectos raciais, aspectos financeiros, aspectos linguísticos e sociais de até inclusão social. Então, e aí, o último elemento é como romper essa aridez, essa dificuldade da exclusão. Como romper, aí você tem a boa prática do Black Panthers. Porque talvez seja um momento único, uma vez na semana, que quando eu não estou fazendo nada que eu faço, eu jogo bola. Seja o momento dessa pessoa, talvez se reconhecer nessa dualidade, que eu não pertenço lá e nem aqui. Então, quem que eu sou nesse limbo? Quem é essa pessoa? Será que ela não vai continuar não sendo enxergada? Ela não vai ter a identidade dela reconhecida? Então, Black Panthers é uma oportunidade de reconhecimento de identidades diaspóricas. Essa identidade pendular, que entre lá e aqui, quem eu sou no momento presente, na fronteira do presente, quem é essa pessoa? Então, essa pessoa, ela é vista como um acadêmico, como um jogador, e como uma pessoa que pode ser ouvida, que ela pode ser vista, que ela tem horário de chegada, ela tem horário de saída, ela é importante para o time, porque se ela não estiver ali, talvez o time está desfalcado. Então, eu acho que esses apontamentos, eles são mais precisos do que talvez você trazer várias interpretações que tem literatura, e você traz aqui alguns capítulos que eu vejo que você quer destacar a importância e os movimentos que a comunidade haitiana faz, mas tem outros movimentos mais potentes que eles emergem da sua entrevista e que eles precisam ser validados porque você está destacando a realidade de Dourados. Não é qualquer lugar do Brasil que tenha um time de futebol com essa miscigenação, essa pluralidade cultural. Aqui eu acho que é o único lugar. Então, seria uma forma também da gente romper e de quais desafios poderiam ser superados, e talvez aqui, Rafael, linkar com, eu fiz até uma anotação aqui, com uma oportunidade de acolhida humanitária. É uma oportunidade que essas pessoas têm, que você aponta os desafios, e aí como desafios para restringir, não ampliar, porque, por exemplo, quando você coloca literatura, são muitas literaturas que nós temos sobre o Haiti. Então, qual literatura que você vai querer olhar? E quando a gente fala de inserção migratória, nós temos muitos elementos que nós podemos colocar na inserção migratória, na inclusão migratória, que poderia ser o aspecto educacional, habitacional, aspecto de gênero. Mas aqui eu acho que a tua entrevista, a tua construção, você, Rafael, e aí eu puxando aí para tua vivência, esses 3 elementos eles seriam suficientes, além das outras considerações que o professor Vitor trouxe sobre a MUSTAH, sobre a crítica ao refúgio, que não é reconhecido, essa política migratória, que eu, assim, não vejo como uma política inclusiva, onde a civil você colocar como critério uma organização da sociedade civil já está pronta para receber o fluxo migratório de haitianos. Quem acolhe haitianos? Quem é organizado socialmente para acolher haitianos, pleitear eventualmente editais para manter uma casa de acolhida? Então, são critérios estritamente discriminatórios para não chegada. Eu tenho acolhida humanitária, mas eu indico quesitos aqui na minha política migratória porque eu não quero receber.
tá? Então, essa é pelo menos a leitura que eu tenho das portarias do Ministério da Justiça até o momento. E também aí anseio, talvez com esse desmembramento do Ministério da Justiça vinculado à assistência social, Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Exteriores, tenha algum fruto mais efetivo e mais digno para essas pessoas, né? Bom, eu acho que seriam essas considerações. Depois eu tenho alguns apontamentos metodológicos de ABNT, mas eu vou mandar corrigido para você, que eu penso que nessa oportunidade não é necessário destacar isso, tá? Mas, e sobre eventuais questionamentos, eu não tenho, eu só reforço aí esse cuidado na hora de você arrumar seu texto, de colocar as fontes de quem você leu, quais são as vozes que a gente está conversando e o Rafael traz aí para a gente, tá bom? Bom, é isso, me coloco à disposição, agradeço muito a oportunidade de presidir a tua banca e retorno a palavra para o professor Hermes. Obrigado, Juliana, também pela leitura super atenta, pelo cuidado aí nas observações, né, pelas sugestões também. Antes de devolver para o Rafa, para ele reagir aí às questões todas que vocês colocaram, eu só vou ajudar ele na questão referente à entrevista, no que diz respeito à questão do Comitê de Ética em Pesquisa, porque essa foi uma situação que ele mesmo me questionou antes de fazer a entrevista com a pessoa, e aí uma das situações que eu coloquei para ele são dois pontos, né? Um primeiro é que há um grande debate no âmbito das ciências humanas, acho que você lá na geografia deve ter passado por isso, que é aquele debate do Fórum das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras e Linguística, sobre os critérios hoje sobre os quais está colocado todo o procedimento dos comitês de ética em pesquisa nas universidades, porque eles atendem a interesses muito particulares da área de saúde que foram transpostos para áreas das ciências sociais lato sensu. E aí, nesse sentido, houve um movimento nos últimos anos, inclusive com a criação de um documento de área de princípios de ética em pesquisa que as ciências sociais têm, mas que necessitam ser respeitados, mas não necessariamente dentro dos trâmites dos comitês de ética vinculados ao Ministério da Saúde, como é hoje. Então eu falei para o Rafa, olha, quanto a isso, à medida que a gente respeite todos esses princípios da ética em pesquisa, você consegue fazer e a gente faz. Então acho que a gente pode fazer um disclaimer, assim, ali na metodologia, uma nota sobre isso, mencionando esses critérios, documentos e como a gente respeitou tudo isso. E a segunda questão é que isso também se dá dentro do âmbito, né, da Cátedra Sérgio Verde Mello, o Rafa participando dos nossos projetos, e aí esse foi um questionamento que eu já fiz à instituição sobre as questões de ética na extensão universitária, e a resposta que nos deram é que hoje ainda não há parâmetros em relação a isso. Então, a gente tem aí também um respaldo, como você mesmo falou, sobre a pesquisação, mas até mais do que isso, como resultados das nossas ações de extensão. Mas muito importante você ter colocado, mas era uma preocupação que o Rafa tinha também, e eu que de alguma forma encaminhei para ser dessa maneira. Bom, Rafa, tirando você dessa bola dividida, agora as demais é contigo. Eu pensei que você tinha fugido. Não. Eu só desliguei o ventilador. Calma. Muito obrigado pelos apontamentos. Eu acabei anotando o que eu consegui. Enquanto vocês foram falando, eu fui anotando. Vou levar assim para o meu texto. Eu aceito de muito bom grado as correções da BNT que vai me encaminhar depois. Professor Vitor, a questão, acho que o professor Hermes conseguiu responder muito bem sobre... Muito bem não, ele deu uma aula sobre o comitê de ética, que eu não saberia te responder a questão do comitê de ética, mas eu perguntei para ele se eu conseguiria realizar essa entrevista, se seria possível, e somado a isso, eu não fiz mais entrevistas, porque à medida que eu fui montando o meu trabalho, eu tive essa preocupação, então não foi
a entrevista não foi tipo assim, eu montei o trabalho já pensando na entrevista. Enquanto eu fazia o trabalho, eu acreditei que a entrevista ia agregar muito. Só que aí eu tinha que ver com o meu orientador se seria possível. Aí acabou que o tempo de entre conseguir a autorização para fazer a entrevista e montar a pergunta eu não consegui, mas realmente fazer mais entrevista, ver outras perspectivas, outras pessoas. Talvez eu vi uma pessoa que acabou tipo não tendo uma boa uma boa experiência. Isso influencia muito na resposta, então acho que outras pessoas sim ia enriquecer mais o meu texto. Acredito que não dá mais tempo para fazer uma outra entrevista e agregar no trabalho, mas vou deixar anotado. Professora Juliana, em relação ao Black Panthers, eu entendo e enxergo muito bem que eu deveria ter colocado ele como uma metodologia mesmo, como uma inserção, igual a senhora falou. Desculpa, senhora, é costume, tá? A inserção de por trabalho, por visto, e que o Black Panther, sim, pode suprir essa dupla ausência que o Sayad fala. E a questão do canal terrestre, eu generalizei e vou alterar isso no meu texto. Realmente, diversos relatos eu tenho inclusive a ONU tem vários projetos de acolhida que eles pegam voo de avião, né, e tudo mais. Então, generalizar a entrada terrestre, eu vou alterar isso no meu texto. O relato da Minstar, realmente, na minha apresentação, no meu texto eu abordei mais, mas na minha apresentação eu só falei a parte boa do Minstar, que é assim, o que seria bom para o Brasil, representar, liderar, tentar conquistar um assento no Conselho de Segurança, mas realmente tem que abordar essa parte de enxergar para o outro lado, as violações de direitos humanos, as coisas que os soldados lá fizeram, e a questão do refúgio, por último, né, que eu não abordei de novo na apresentação, você já estava com muito medo do tempo também, mas deveria ter falado mais sobre isso, de como o Brasil realmente não aceitou. No começo eles tentaram implementar o refúgio, só que chegava no CONAR e o CONAR negava, então eles tiveram que, o visto humanitário foi meio que uma gambiarra que eles fizeram para tentar arrumar isso. Então, realmente, e a parte do refúgio ambiental que enquadraria totalmente eles como refugiados e iria facilitar muito a vida deles. Eu acredito que eu vou tentar responder os outros questionamentos na medida do passar do tempo e melhorar o meu trabalho. Perfeito, Rafael. Acho que você deu conta das questões principais. O Vitor sabe muito bem, porque o Vitor trabalhou com as entrevistas também no mestrado dele, o desafio que é para você conseguir fazer o agendamento e depois não pode ser naquele dia, remarca. E aí tem duas histórias engraçadas, né? O Vitor, quando apresentou, compartilhou na disciplina com a gente, conta que fez uma entrevista dentro do ônibus, né, Vitor? Uma das entrevistas que você fez foi dentro do ônibus lá em São Paulo, que a pessoa só tinha disponibilidade naquele momento, se deslocando de um lugar para o outro. E a do Rafael foi engraçada também, porque a pessoa que ele entrevistou em um determinado momento propôs para ele fazer a entrevista às 5 horas da manhã. Aí o Rafael falou, poxa, 5 horas da manhã não dá, né? Quer dizer, pro Rafa até dá, né? Porque às vezes ele tá chegando aí, mas... Mentira, seu Sérgio, o Rafa dorme cedinho, porque... Se fosse no sábado, dava. O pessoal da Polícia Federal lá pega pesado com ele, tem que chegar muito cedo lá. Ele que faz o café na delegacia lá. Mas enfim, aí o Rafa falou, 5 horas da manhã também não dá, né, amigo? Então tem também essas situações, essas especificidades aí que acabam levando a isso. Né, tem a Laura aqui, também não dá pra mentir da PF lá, que a Laura desmente a gente. Mas assim, tirando isso, agora falando sério, o Rafa acho que explicou muito no começo, né, o que desperta ele para esse tema, e acho que ele passou em um determinado momento aquilo que todo aluno de RI acaba vivendo, que é a crise na hora de escrever a sua monografia, se precisa ou não de um marco teórico de teoria de relações internacionais. Então, aí talvez isso explique um pouco algum deslocamento em algum momento
algumas discussões de literatura que não precisariam estar, né, porque está tudo muito amarrado na parte empírica. Geralmente nas orientações eu falo para eles, olha, não se preocupem com essa questão do marco teórico das relações internacionais, porque essa também é uma discussão teórica, né? O que é um marco teórico de relações internacionais ou não. Às vezes a gente entende só que a alta política ou as discussões de política de poder que são das relações internacionais e não. Então, para mim, quando a gente está discutindo com o Sayad, a gente está falando de relações internacionais, né? Mas eu entendo essa insegurança, até porque no momento que eles estão escrevendo, eles não têm certeza de quem vai estar na banca, e eu sei que tem muitos colegas que exigem essa presença, né, dos teóricos das RI, mas eu fujo também desses colegas, então está tudo certo. Mas é por isso também que tinha essa parte da literatura. E aí, para mim, foi um prazer trabalhar com o Rafael. Acho que, como vocês viram aí, ele é, né, bastante dedicado, um menino muito sério, que sempre colocou como prioridade a atividade dele dentro da universidade, sejam aí a partir dos estudos, sejam aí a partir dos estágios. Alguém que também, para além disso, sempre apoiou muito a gente nas ações da cátedra. Toda vez que a gente tinha uma dúvida de algum procedimento da Polícia Federal, mandava o WhatsApp para ele respondia na hora, ajudou a gente em casos pontuais, assim, que se não tivesse ele ali, teriam sido muito mais complexos para a gente encaminhar. Então, para mim também é um orgulho finalizar essa etapa, né, tendo tido esse prazer de ter ele me escolhido como orientador e a gente poder finalizar juntos aí esses 4 anos dele na universidade. Então é isso aí, valeu, Rafa. Ju e Victor, vocês receberam o link no e-mail? Eu encaminhei uns minutinhos atrás, só dá uma olhadinha. Aí, se vocês puderem, vão para outra sala, eu estou com o computador aqui, a gente sai dessa, vai para outra e já volta aqui. Beleza? Tiago, você está online aí, Tiago? Tô. Faz um favor para mim, manda uma mensagem pro Leonardo, diz para ele que na minha cabeça eu tinha mandado o certificado para ele, mas eu descobri que eu não mandei, foi só na minha cabeça. Então, Enquanto ele deve ter falado bem de você, brincadeira. Tá bom. Diz para ele que vai chegar daqui a pouco ainda, terminando a banca, eu tenho que fazer uma ligação, mas logo depois eu encaminho para ele. Valeu. Show de bola, fechou, professor. Vou ligar meu ventilador aqui. Aí sim, Rafael. E aí, gente, beleza? Vocês saíram lá da outra sala? Eu saí, porque eu sou rainha da rata. Não, por isso que eu tô perguntando.